Vamos para o nosso assunto agora no terceiro segmento do programa. Com o cessar-fogo que está vigorando em Gaza, o governo israelense aumentou consideravelmente o número de operações militares na Cisjordânia. Essa intensificação ocorre após o presidente americano Donald Trump ter revogado sanções sobre colonos judeus naquela área. Confira. A operação militar chamada Muralha de Ferro se concentra na cidade de Jenin, a terceira maior da Cisjordânia, que conta com um grande campo de refugiados. Israel alega combater militantes apoiados pelo Irã e que a região concentra grupos do Hamas e da Jihad Islâmica. 10 pessoas já morreram e 40 ficaram feridas desde o início da operação na terça-feira. Um dia antes da ação, logo após tomar posse, o presidente americano Donald Trump revogou as sanções impostas a colonos judeus acusados de violência contra palestinos que foram impostas por Joe Biden. Os assentamentos israelenses, palco histórico de conflitos entre judeus e palestinos, são considerados ilegais pela ONU. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que as forças de segurança estão aplicando táticas aprendidas durante a guerra em Gaza. A Jordânia e a autoridade palestina, que administra parte da Cisjordânia, condenaram as ações do Fórum Econômico Mundial. They are also voicing that they are going back into Gaza. But now it's the time on the West Bank, and we will do on the West Bank what we have done on the Gaza Strip. We need to watch the West Bank, and what's happening in the West Bank should not be allowed to lead to what has happened in Gaza. Enquanto a operação continua, palestinos estão deixando o campo de refugiados de Jenin, destino de muitos desde a primeira guerra árabe-israelense em 1948, que teve início um dia depois da declaração de independência de Israel. Dani, se a gente for puxar na história uma linha do tempo, a Cisjordânia tem sido uma questão intratável, olha, não por último desde 67, quando passou a ser ocupada na Guerra dos Seis Dias por Israel. De lá para cá, nenhuma tentativa de resolução da situação desses territórios árabes ocupados produziu qualquer resultado prático, a não ser o que a gente verifica hoje, sobretudo pela expansão dos assentamentos israelenses naquela área, foram progredindo ao longo todo esse tempo, o que virtualmente impede que ali se estabeleça o que muitos consideram possível. Eu acho utópico, muito difícil, que se estabeleça, não estou tirando a razão da existência, mas do ponto de vista prático, considerando se é factível pensar num Estado palestino nessa área exatamente. Então, as operações militares israelenses ali sinalizam o quê em termos do dia após Gaza? A Cisjordânia, um território que foi buscado pelos jordanianos também. Rei Hussein tentou anexar a Cisjordânia. Na Guerra de 67, como você bem disse, né, ela é anexada a Israel. E Israel tenta criar condições de não retorno para manter a Cisjordânia. A Cisjordânia tem aproximadamente 5.600 km², a metade do Líbano. Gaza tem 360 km². A Cisjordânia tem o Vale do Jordão. Nós estamos falando de um rio que é muito importante para Israel e para os palestinos. 30% da Cisjordânia é o Vale do Jordão, sem contar áreas que são muito férteis. Então, o sonho, né, vamos falar assim, não só da direita, mas também da esquerda sionista, sempre foi tentar criar condições de anexar a Cisjordânia. Nós temos observado que o momento de inflexão foram os acordos de Oslo. Os acordos de Oslo tentaram, então, criar as condições da solução de dois estados. E isso, com a morte do presidente israelense, né, vai acabar com a possibilidade. Foi o tiro de morte, né, na possibilidade da paz real e que ressoa até hoje, né? Então, o que a gente vê, né, no momento é que a conjuntura política de Israel formada, né, por uma coalizão de partidos de extrema direita, quando eu lembro do Tkuma, quando eu lembro da Força Judaica, né,
partidos ali do Ben-Gvir, do Smotrich, eles têm uma ideia clara. Eles não chamam a Cisjordânia de Cisjordânia, chamam a Cisjordânia de Judéia e Samaria. Eles querem a anexação desse território. Nós temos que lembrar que os acordos de Abraão, eles só foram assinados, isso nos bastidores, né, pelos Emirados Árabes Unidos, com a promessa de que o Vale do Jordão não seria anexado. Só que hoje, a condição política, com a chegada do Donald Trump, né, com esses partidos em Israel e com a guerra em Gaza, o enfraquecimento do eixo da resistência iraniano, gera ali possibilidades para que essas forças políticas tentem incorporar esse território. O Dani está lembrando um uso de vocabulário, Lorival, pelo qual imediatamente você sabe até em que espectro ideológico a pessoa que usa as palavras está. Ele lembrou bem para uma corrente política israelense importante e cada vez mais decisiva, que é essa de extrema-direita, Judéia e Samaria é a designação daquilo que nós, jornalistas profissionais, por exemplo, usamos a denominação geográfica. Cisjordânia, West Bank, a margem ocidental do Rio Jordão. A nossa designação, a gente tenta até por profissão tirar do espectro ideológico, político e usar o que a geografia diz que é o nome daquele lugar. Agora, é uma questão intratável há pelo menos 60, 70 anos, no mínimo, que ganha um novo significado agora, porque se é a intenção de Donald Trump, via o enfraquecimento do Irã, redesenhar uma boa parte do sistema pelo qual o Oriente Médio hoje funciona, sobretudo com o vácuo criado pelo desaparecimento da ditadura do Assad, é fundamental estabelecer o que vai acontecer com a Cisjordânia, do ponto de vista dos parceiros com quem o Trump negocia, principal a Arábia Saudita. Aparentemente, a Arábia Saudita considera intolerável a ideia claramente difundida e defendida por aqueles que suportam o atual governo de Israel de anexar a Cisjordânia. O Trump, ao nomear o Mike Huckabee embaixador em Israel, sinalizou nessa direção, porque o Mike Huckabee diz que não existe Cisjordânia, é Judéia e Samaria, que é o nome bíblico, porque há milhares de anos moraram judeus lá. Mas agora, nos últimos muitos séculos, tem morado um outro povo lá, né, que os judeus tentam ignorar. O Mike Huckabee diz que não existem assentamentos, que são simplesmente bairros e cidades e vilarejos israelenses na Cisjordânia. Então, toda essa questão do vocabulário que você aponta, e diz que não existem palestinos, que o que existem são árabes que estão morando ali, mas não existe Palestina. Ele rejeita completamente a solução de dois estados. Imediatamente depois daquela assinatura desse decreto do Trump, anteontem à noite, anistiando os colonos judeus que estavam sob sanções dos Estados Unidos por cometerem atos de violência, esses colonos mascarados invadiram áreas palestinas, botaram fogo em casas e em automóveis e tentando expulsar os palestinos das casas onde eles vivem há muitas gerações. No dia seguinte, entra o exército israelense com essa operação e, inclusive, desmantelando parcialmente o campo de refugiados de Jenin, destruindo ruas, avenidas, como a gente viu, aquelas estradas que estavam todas de terra e aquelas duas ambulâncias andando com dificuldade, aquilo não era assim. Foram bulldozers militares que destruíram a pavimentação daquelas estradas. Sempre numa coisa crescente, que vai gradualmente acumulando ao longo dos anos e das décadas, inviabilizando a possibilidade de os palestinos viverem naquela região. Desde o Acordo de Oslo, 18% apenas da Cisjordânia que está sob administração civil e policiamento palestino. É a área A. 22% sob administração civil palestina, mas policiamento israelense, área B. E área C, 60% administração e vigilância israelenses. E isso não são áreas que são plenamente separadas uma das outras, não. A área C, ela permeia as áreas A e B. Então, quando você olha para isso e para tudo que tem sido feito, e agora essa política do Donald Trump, tudo é no sentido de fazer com que os palestinos que moram lá
desistir de lá e ir embora para outro lugar. Bom, a gente lembra que há muito tempo outros dirigentes israelenses costumavam dizer: já existe um Estado palestino, é a Jordânia. Agora, Trump tem que fazer uma escolha. Se a Arábia Saudita mantém a posição até aqui manifestada de não entrar em nenhum tipo de acordo, como for ou como é ainda o Acordo de Abrão, caso a Cisjordânia seja anexada. Há um dilema interno israelense, Dani, que é apontado por boa parte das, digamos, das correntes políticas mais liberais dentro de Israel, que é difícil Israel continuar sendo um Estado democrático se anexa a Cisjordânia. Então, Trump terá que fazer uma escolha? Com certeza. É difícil manter uma democracia liberal, como Israel é imaginada ou pensada, se ele mantém um Estado nessas condições que o próprio Lorival apontou. Jenin está na zona A, numa área A, que seria ali de controle da Autoridade Nacional Palestina, né? Em todos esses sentidos. Só que existe um dilema. E qual que é esse dilema? Eu vejo assim, o primeiro dilema é que se eu somar a população de Cisjordânia, Jerusalém Oriental, Gaza e de árabes israelenses, isso vai dar aproximadamente 7 milhões de pessoas. Se eu contar judeus israelenses, vai dar mais ou menos 7 milhões de pessoas. A ideia, né, de limpeza étnica e genocídio é muito difícil de ser implementada num caso desse, né? Existem propostas de um único Estado federal, existem propostas de 2 estados. Eu, sinceramente, por mais difícil que seja, para que Israel possa, né, continuar sendo uma democracia plena e que alcance ali, né, uma condição positiva com seus vizinhos, a solução menos complicada, por mais difícil que seja pensar nisso, seria uma solução de 2 estados. Porque existe um drama demográfico. A fecundidade dos palestinos é maior do que dos israelenses. Uma solução de um único Estado não funcionaria. E manter também um Estado apartheid, né, como muitos especialistas apontam que Israel vive hoje, isso também quebra essa ideia de que Israel é um Estado ocidental, que é uma democracia ocidental liberal. Então, é de fato um dilema muito grande que a sociedade israelense vive hoje. E por isso nós temos que separar o que é, né, a sociedade israelense e o governo israelense hoje. Existe uma sociedade civil israelense muito ativa, que tenta, então, criar condições de um futuro e de uma paz mais duradoura com os palestinos. E que não encontrou uma resposta para esse dilema até agora, diga-se de passagem. E qual é a resposta? Com certeza. E qual é a resposta que o Trump vai encontrar? Ele tem um dilema estratégico. Segundo o secretário de Estado americano do governo Biden, Anthony Blinken, os Estados Unidos estavam muito próximos de alcançar a normalização das relações entre a Arábia Saudita e Israel com um plano para a solução de 2 estados. E o Irã e o Hamas, ao perceber isso, fizeram aquele atentado de 7 de outubro de 2023, que pôs fim àquela aproximação. E aí, como você aponta, nem mesmo a monarquia saudita é capaz de ignorar a rua árabe, né? Não passaria por cima dos direitos dos palestinos ao seu próprio território. O Trump, no primeiro mandato, ele teve uma conversa com o presidente da Organização Sionista Mundial, Ronald Lovell, que mostrou para ele que a solução dos 2 estados era interessante e ele gostou. E aí eles iam se reunir pessoalmente, isso foi por telefone. Aí o Jared Kushner foi e impediu essa reunião, desmarcou a reunião, a família dele, enfim, financia colônias judaicas, ele tinha uma outra visão, ele se considerava dono desse assunto. Vamos ver se o Trump volta a essa ideia, mas a cada dia ela é mais difícil de implementar.